Fala galera, bem-vindos ao Arredonda. Esse é o nosso segundo programa. A gente tem a honra de receber aqui Paulo Calçade. Mas antes eu estou aqui com o meu querido companheiro Zé Eduardo Romanini. Fala, Zé. Beleza? Beleza, e você? Vou até pedir pro Júnior abaixar o som, que você mora atrás da cachoeira. Esse cara fala alto demais, Júnior. Baixa o som aqui, que acho que o Calçade também deve estar sofrendo. É boa. Cara, é um prazer estar com esse cara aqui hoje, né? Luxo, né? Eu pedi até, vocês não vão ver, mas eu falei, começa a gravar, que ele já começou a contar um monte de coisa interessante. Eu falei, grava. Pô, prazer estar com esse cara aqui. Vamos ouvir, vamos aprender um pouco hoje. E é isso aí. Fala, Calçade, bem-vindo, uma honra ter você aqui, cara. A gente além de amigo, a gente é admirador do seu trabalho, não precisa nem apresentação. Depois eu vou falar tudo que o Calçade já fez na vida, é muita coisa, mas bom demais ter você aqui, cara. Pô, obrigado, viu, Zé, Fogaça, tá aqui, é um prazer estar com vocês. O Fogaça convidou, a gente topou, e a ESPN liberou também, porque a gente tem... Isso é legal, hein? Isso é legal. Show. E a gente agradece sempre. Porque, pô, bacana, cara, falar de futebol, falar do que a gente fez, da vida da gente também, né? Que a vida... Às vezes tem um lado que ninguém sabe, né? Sim. A gente já queria ouvir muito isso, viu? Legal. Demais, ouvir do Calçade, a história. Você estava lendo o currículo dele, eu já falei, que? Não, o currículo dele é pesadão, Zé, olha só. Manda aí. Ele é formado em jornalismo na Casper Libero, né? Fez curso de árbitro. Fez curso de gestor de futebol na Universidade de Futebol, que é talvez a melhor universidade da temática futebol no Brasil, né? Com excelentes professores. Como é que foi a sua pós como treinador, Calçade? Que você também fez uma pós como treinador de futebol. Eu fiz uma pós, assim, né? Quando eu comecei a estudar, a perceber que tinha um caminho, porque isso não foi assim. Hoje você pode estar com 17 anos pensando em fazer jornalismo, você já está olhando na frente, pô, isso aqui é legal, é bom me especializar ali e tal. Quando eu comecei não tinha nada disso, né? Eu entrei na Gazeta Esportiva em setembro de 1983. O Zé nem era nascido ainda. Eu acho que não. Tinha 10 anos, para sua informação. Então, não tinha isso, tinha rádio, TV, jornal e a revista Placar. E a Gazeta é no prédio, né? Era no prédio, era na prédio da Folha, na Barão de Limeira. Ah, ficava na Barão de Limeira? A Gazeta não ficava no prédio da Gazeta? Não. E fica... Aí depois quando virou site, sim. Mas assim, o impresso, porque como usava toda a estrutura da Folha, ficava lá. Não sabia disso. Na Barão de Limeira. Na Barão de Limeira. Que legal. Então lá tinha Folha, Notícias Populares, Folha da Tarde, Gazeta Esportiva. E a Gazeta não pertencia ao Grupo Folha. Então, assim, era outro mundo. Aí, quando eu fui vendo isso, falei, poxa, eu fiz antes da especialização, que é a pós-graduação, fiz um curso de extensão lá na USP, na Escola de Educação Física e Esporte. Falei, pô, legal, aqui tem um caminho. Quando abriu a pós, eu fiz não fiz a monografia, sei lá por quê. Fiz outra vez. É chato fiz outra vez a pós. Fiz uma outra, né? Foi muito legal, porque você está falando de um cara do jornalismo, num meio altamente técnico, com uma formação que você não teve, que a pós fala para quem teve a formação. Sim. Então, você fazer uma pós fora da tua área não é fácil. É pedrada. Aí eu falei, mas eu sou chato, eu vou aqui. Então, fiz essa primeira, a segunda aí fiz a monografia. Fiz a monografia falando de velocidade no jogo. Caramba. Velocidade no jogo? A gente está falando que ano? 2002. Já mudou bastante para hoje. Mudou tudo. Nossa. E hoje eu até vendo a minha monografia, eu choro. Falo, podia ser muito melhor, né? Mas é isso, ainda bem. Mas não tinha informação também, né? Mas ainda bem. O insumo, sim, pois é. Mas, o Calçado, você sempre teve essa coisa assim de ser muito curioso intelectualmente, né? A gente percebe como você é um cara estudioso. Ou seja, você não abre microfone e sai falando que dá na telha. Você se prepara. Isso sempre foi... Eu acho que as pessoas que gostam do trabalho dele, né, Zé, observam e sentem isso. De onde é que vem essa sua... ambição intelectual, esse seu desejo de conhecer coisas novas e tal? Fogaça, acho que é uma necessidade de sobrevivência mesmo na área. Mas você sempre básica, teve isso. Você está falando agora pra gente que você sempre teve. Mas assim, depois de 10 anos no jornalismo impresso, Gazeta, Diário Popular, Jornal do Brasil e Folha, aí veio depois a ESPN. Mas depois desses 10 anos, falei, quando chegou a ESPN, preciso algo mais. Começou com a arbitragem. Quando eu vi que no mundo da arbitragem, eu tinha trabalhado 10 anos no futebol,
E aquilo era uma coisa... Eu só tinha segredos e novidades. Eu falei, gente, eu trabalhava com isso e eu olhava e falava, eu preciso contar esse segredo para as outras pessoas, porque existe... Não adianta ler só as 17 regras. Sim. A hora que você começa a interagir no curso, você vê como aquilo é complexo. Não é simples, aplica a regra tal, desse jeito. Tudo é interpretativo. Eu falei, pô, peraí, se atrás de um curso de arbitragem tem tanta novidade, tanta coisa que me despertou, você imagina nos outros. E por uma questão de sobrevivência. Eu estava num meio completamente diferente, que o Trajano ligou para mim, eu não conhecia o Trajano, tinha trabalhado com a Célia Chain, que é a mulher dele. Sim. Trabalhando no Jornal do Brasil, uma jornalista fantástica, que infelizmente já não está mais com a gente. E a Célia indicou para o Trajano. O Trajano, nunca trabalhei em televisão. Não, é isso que eu quero, cara de jornal. Eu falei, tá bom, você, problema seu, né? Hoje você é o decano na ESPN. Eu sou um dos mais velhos. Assim, porque eu saí um período e voltei, né? Fiquei 2 anos e meio, 3 fora, mas como início, eu cheguei em janeiro de 94. Porra, quando começou a ESPN? A ESPN, oficialmente, 17 de junho de 95. Era TVA Esportes com TVA ESPN. Esportes, Então, a ESPN veio para o projeto no Brasil em 95. Mas, então, assim, eu vivi todos os primeiros momentos. Legal. Primeira reunião foi na sala de reuniões da MTV. Que são prédios vizinhos de mundo. Não tinha nada, a gente ficava ali no... Ia daqui para lá no bairro. Esse hiato seu, de 2 anos, você teve na Record? Ou você Foi teve na Record, eu estava na Rádio Bandeirantes e ESPN. Aí, em janeiro de 2000... Eu acho que você estava... Janeiro de 2002, a minha monografia acho que foi 1 ano depois. Certo. Eu fui para a Record no projeto e em 2005 eu estava de volta para a ESPN. Cara, deixa eu te contar rapidinho uma história que foi quando eu te vi pela primeira vez. A gente começou o Footstats nesse período mais ou menos e a gente estava começando a gerar conteúdo, dados ali ao vivo e tudo foi bolado para ser automático. Então eu aperto um botão aqui, de algum momento, de alguma forma, chega lá no nosso cliente. E aí eu ligando lá, tentando conseguir cliente, batendo na porta, vendedor de Bíblia, né? Porra, me atende aí e tal. Aí eu consegui, fui atendido e o cara de tecnologia da Record falou assim, não tem nada de API, web service. Não, se você quiser mostrar o teu serviço, você vai vir um dia aqui de jogo, vai montar a estrutura sua aqui dentro, não vai ter gente de fora da rede entrando aqui. Então era uma coisa nova também para eles, esse tipo de serviço. Aí você vai ver onde você vai chegar, a história é engraçada até. Aí eu fui lá, fizemos um jogo, então botaram a gente numa puta que pariu, uma sala lá, botamos aqueles teclados que você viu ali agora, que a gente fez, e mexendo e tal. E aí eu fui pro switcher. É switch ou switcher que fala? Switcher. Switch. Que, porra, parece um painel de avião, um negócio muito louco. É o comando. É o comando. Aí eu tava lá, pegando informação, vendo se estava chegando certo. Você tava lá. E eu lembro que o Capriotti tava lá também. Ricardo Capriotti. Você chegou a trabalhar com ele nessa... Grande companheiro, na Bandeirantes e na Record. Cara. Grande cara. Eu lembro, porque essa cena que eu vou contar agora, salvei, estampou na minha testa. Tava na transmissão, eu não me lembro quem era o narrador. O Edu Zebini era o chefe. Coordenador, o chefão. E aí alguém falou... O Edilson Capetinha estava jogando aquela partida, não me lembro qual era a partida. E aí o narrador falou... Não, o Capetinha, e o Edu Zebini meteu a mão no microfone... Capetinha que não, caralho! Era na Record. Cara, eu achei o bico, eu tava tenso, comecei a rir, aí eu falei, cara, que doideira que é isso aqui. E eu lembro de que você tava lá também, cara. E sim, aqueles personagens que caíram na minha cabeça. Capetinha não cabia. Não cabia. Tinha que ter outro apelido. O anjinho talvez. Aí eu lembro, quando o Anjo caído. Quando o Gufo falou de você, eu falei, cara, eu preciso contar essa história sensacional. pro Calçade, porque foi, cara, salvei aquilo. É divertido. Mas é isso, cara. Então, assim, eu percebi que com esse start aí do curso de arbitragem, que eu poderia, num meio diferente, que eu não estava confortável, que eu tinha que aprender. Quando eu ouvia o pessoal de rádio, né, eu ouvia lá o Flávio Prado na Jovem Pan, falava, o cara tem que ter resposta para tudo. Né? Do Flávio Prado, né? Você pergunta de tudo e você tem que responder de tudo, né? Cara, assim, mas e como é que faz isso para sobreviver nessa área? Você tem que ter conteúdo, né? Mais conteúdo. Porque é o seguinte, tem aquilo que...
uma área que você é bem informado e tem também o conteúdo técnico que você domina. O ideal é juntar a informação com o seu conteúdo técnico. Porque só a informação, sem aquilo você conseguir levar para o jogo, também você tem um limite. E tudo isso eu fui percebendo. Não foi muito assim pensado, estruturado. Foi fluido. Eu fui percebendo. Hoje, se alguém me perguntar, eu falo, olha, você quer uma dica? Eu te falar o que é bom para mim. Porque tudo isso que eu falo é bom para mim. Eu não posso dizer que seja bom para todos. Não estou dizendo... a pior coisa é você determinar como as pessoas devem fazer. Ó, quem quiser agora no jornalismo esportivo vai ter que faça desse jeito. Não. Eu estou falando que foi bom para mim. Porque eu queria uma carreira que durasse mais, né? Questão de sobrevivência. Eu não posso pensar no... Por isso que eu tenho coisas que eu não gosto no jornalismo esportivo, que eu vejo. Essas coisas muito engraçadinhas. Cara, tal. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não Tudo a ver com o que você queria falar. Eu queria falar para você o seguinte. Eu acho... é uma pergunta, tá? Fica à vontade para contestar do jeito que você quiser. Eu acho que a internet, a carreira que ela mais machucou, penalizou de fato, foi o jornalismo. Eu acho, é uma opinião minha. Até pela ferramenta que ela dá. Todo mundo virou comunicador. Todo mundo virou comunicador, todo mundo dá opinião. Então, eu acho que foi... Algumas profissões da internet acabou, mas essa ela machucou demais. Aí eu vejo você. Eu tenho 50 anos quase. Eu gosto de ouvir você, o PVC, o Mauro César, o Prado, o Flávio Prado, o filho dele está indo muito bem, inclusive. Pessoas que analisam o jogo, eu gosto. Aí começaram a surgir, em determinado momento, os jogadores, que eu acho que hoje estão muito melhores, inclusive. Eu gosto muito do Elias, gosto do Grafite, gosto demais do Pedrinho. Acho que eles melhoraram demais. Sim, deu uma evoluída no comentário do jogador, né? Muito. E agora veio, cara, a comédia ou algo totalmente descontraído. Aí eu fico... Outro dia eu estava assistindo um jogo, estava muito com esse perfil, eu falei, cara, que coisa chata, cara. Eu peguei, tirei o som e ouvi o rádio. Eu não curto. Eu também não. E aí eu fico pensando... Não, eu não gosto. Aí eu fico pensando, você e outros personagens da sua categoria, falam, porra, meu, o cara estuda, olha, observa, tem que se preparar, tem que ter o senso crítico para num bate-papo chegar no Tite e fazer a pergunta certa no ponto que machuca e, ao mesmo tempo, não é que machuca por ser jornalista. Mas ele sabe o que você está perguntando e ele não vai desprezar o conteúdo. Exatamente. Cara, como é que você vê isso? Sim, eu não curto, não consumo, evito se puder, né? Porque o que é o jogo para mim, o futebol? O futebol para mim eu vivo uma dimensão técnica. Eu não tenho essa paixão. Essa paixão louca não tenho por um time. Eu tenho time, mas não é ele não está em primeiro lugar. Sim. Eu vejo assim, eu tenho um trabalho técnico para realizar e eu preciso entregar isso para mim mesmo. Senão eu fico bravo comigo. Sim, né? sim. Com o tempo você percebe que tem jogos que não tem saída, eles são horrorosos mesmo e que você não tem o que fazer ali. Aí você fica ali levando até acabar. Isso acontece, mas demorou para perceber isso. Eu achava que o problema era eu. É claro que quando você melhora o seu repertório de análise técnico, até o jogo ruim você consegue tirar alguma coisa. Você consegue explicar até a ruindade sem mandar o telespectador para casa. Para ele mandar para a cozinha, desligar a televisão e tal. Eu acho que é o nosso papel. Mas eu não gosto desse outro lado. E olha que eu até trabalhei. Quando eu fui para a Record, tinha muito disso no programa nos programas. Né? Isso é antigo, não é agora, não. Não, isso é antigo. Então, eu não gosto porque eu acho que eu tenho que entregar para quem assiste, explicar o porquê. Por que é assim? Porque tem consumidor que não quer, que quer outra coisa. Tá bom, ele vai buscar. Mas eu não me sinto bem vendo e nem fazendo isso. Eu acho que quem está num jogo precisa explicar o jogo. Sim. Senão não justifica a presença de um narrador nem de um comentarista. Perfeito. Como é que eu sou um comentarista que eu vou apenas falar as mesmas coisas que quem está em casa está percebendo? O jogo está disputado, tal time está atacando mais, tal time está atacando menos. Tal. Pô, legal, isso eu estou vendo em casa. Aí vem a sobrevivência. Este tipo de personagem poderá ser substituído a qualquer momento por um personagem mais barato e que tenha mais graça. E isso é cíclico, você vai trocando.
Você pode ver, eles não duram muito tempo. Está cheio de exemplos. Mas está cheio de exemplos. Então tem o engraçadinho, o comediante, tudo o cara da vez ali. Mas isso passa. Isso passa. Isso é atropelado, porque vem um ou outro que já não está desgastado, que é a novidade. O conteúdo, ele persiste. Só que o conteúdo dá trabalho. Sim, conteúdo dá trabalho. Estava falando isso com o meu cardiologista segunda-feira passada. Ele falando, a gente conversando, falando do meu dia a dia, ele do dele. Ele falou, poxa, eu estava dando uma aula no Rio, ele é professor. Então, a gente não para, todo dia eu tenho que aprender. Falei, a minha também. Todo dia eu tenho que aprender. Exato. Não existe dia que eu não me interaja com conteúdo técnico, porque isso está transbordando. Aí vem a internet. Você tem o lixo que ela trouxe, mas você tem muita coisa boa. Com certeza. E transborda. Depende da sua curadoria. O que você quer buscar. Eu não interajo. Eu tenho 59 anos. Então, a minha ficha caiu agora. Pouca gente sabe disso. A ficha caiu um dia. Não caiu aos 40, não caiu aos 50, mas aos 59 caiu. Por quê? Porque você olha, você fala, peraí, quanto tempo eu tenho mais de atividade com vigor? Então você tem que lutar para manter. Então, estou lá, estou nos médicos, fazendo exame, estou correndo, eu preciso esticar isso. Se eu quiser amanhã ser um cara que não sai da cadeira, também eu consigo. Fico lá me entupindo de porcarias e vou viver de outro jeito. Então eu olhei e falei, peraí, a vida não tem muito tempo. Eu não vou perder tempo com porcarias. Boa. Só com coisas que agregam. O meu trabalho é esse, eu só vou consumir coisas que agregam para o meu trabalho. Eu gosto do porquê. Porque quando eu era moleque, hoje não precisa mais, mas tinha séries da Abril, tinha lá os fascículos da editora Abril. Você tinha a Barça, quem tinha a Barça em casa era um luxo, né? Sim. Tinha a Barça, a Britânica, Mirador. E a Abril tinha lá uma série era Como Funciona. Sei. Você encadernava, a gente fez em casa. Como funciona um submarino? Como funciona um tanque de guerra? Como funciona uma lâmpada? Como funciona um avião? E como funciona o jogo? Sim. É isso tá que a gente vai atrás. Aí você está tocando num tema... tema... E eu vou falar ainda dos jogadores, que eles... Só para encerrar, os jogadores, assim... Como a minha conversa com o cardiologista, todo dia a gente aprende, o jogo que eu comentava 3, 4 anos atrás não é o jogo que eu comento hoje. Eu sou melhor comentarista hoje do que eu era 3 anos atrás. Do que era 10, então, tenho até vergonha. E olha que na época, há 20, quando eu comecei a estudar, mas por quê? Ainda bem, porque eu ainda tenho essa coisa de buscar, esse desejo de buscar conteúdo. Você fala, eu preciso explicar cada vez mais e melhor. Cara, mas esse é um sentimento muito positivo. Se a sua percepção de melhora é uma satisfação. Não, tem que ser. Você tem que sentir. Tem que ser, Zé. E aí vem você não pode parar. É dramático no futebol a coisa de este conhecimento, na vida toda, tá? Não é só futebol, mas a gente está no futebol. Este conhecimento eu já tenho, sou o dono dele e não preciso de mais nada para o futebol. Eu digo que o futebol é um trem, você pega um trem na Alemanha a 300 km por hora, aquilo é o futebol. Você desceu numa estação, o trem seguiu a 300 por hora. Você não pega ele mais. Bom exemplo. Então, você não pega mais aquele trem. Então, se você descer do trem do futebol, você não pega mais aquele trem. A menos que você pegue um jato e passe na frente dele. Então, é isso. O conhecimento é isso. Eu joguei bola. Não preciso de mais. O que eu joguei me basta. Gente, não basta, porque o que você jogou, o que aprendeu, mudou. Vou dar um exemplo prático aqui. Quando eu fiz minha pós-graduação, lá em 2003, acho que entreguei monografia, 2004, eu fiz sobre velocidade no jogo. Você tinha lá 9 tipos de velocidade. Já era legal descobrir isso. Você acha que velocidade é sair correndo. Se eu corro em linha reta, é cíclica. A cíclica, que é acíclica, que é do jogo, que você muda de direção o tempo todo. Você tem velocidade de ação, de reação do goleiro, de jogadores. Você tinha dado suficiente nessa época? Eu não tinha tantos, mas eu consegui algumas reunir. Hoje seria uma festa. Sim. Né? Você veja como mudou. Tipo, fora, de livro, fora do Brasil, ia buscar na biblioteca lá da USP. Legal. Você ia buscar. Então,
Não, deixa aí. Tem alguma coisa aqui. Tranquilo. Então, como é que era a periodização do treinamento naquela época que eu aprendi? Era a periodização com... Você vem ali com 2 linhas. Treinamento específico para o jogador de futebol e o treinamento de base geral para condicionamento físico. Você começava com a base, até que ele ia diminuindo depois de algumas semanas, e você ia para o específico e a base... Cara, isso não existe mais. É tudo junto. Primeiro que não tem tempo. Sim. Segundo que... Estava vendo lá um dia na TV do Real Madrid, tal, lá, primeiro dia de treinamento do Mourinho. Aí o cara falava assim, a narração, parece um treinamento do mês de outubro, né? Não, isso aqui é o primeiro dia do treinamento do Mourinho. Era bola, pau, treino no campo reduzido e tal. Porque ele buscava o rendimento físico através dos jogos. E o jogador joga, logo ele dá para o jogador a bola e faz todo sentido você ter a bola no primeiro dia do que ter contato com a bola 2, 3 semanas depois, subindo montanha, como muita gente fez. Sim. Este conhecimento era o conhecimento da época. Isso vem do atletismo russo adaptado ao futebol. Foi assim que começou o treinamento, adaptação de atletismo russo. Cara, já era. Se eu vamos imaginar, Zé. Hoje a gente está assim? Não, mas vamos imaginar que eu abracei esse conhecimento. Falei, aprendi na minha pós-graduação, serve para o resto da minha vida. Ah, sim, esquece. É o trem. Eu e o meu médico estamos ferrados. São os 300 por hora. É o 300 por hora. Então, cara, o que fez a minha pós e tudo que eu estudei me ajudou a melhorar as perguntas. E a entender que... Né, daí tem aquela frase do Manuel Sérgio, filósofo português, que foi professor do Mourinho, um cara fantástico, já tive com ele tomando café, entrevistando, que diz assim, quem sabe tudo de futebol, nem de futebol sabe. Boa, então você não adianta saber tudo de futebol e também não está aberto para outras coisas. Sim. Porque o futebol não é só aquilo. O futebol ele diz, antes do chute, tem quem chuta. Antes do passe, tem quem passe. Se você não conhecer quem passa e quem chuta, você não conhece o chute nem o passe. Então, cara, e aí você vai. Então, assim, se você ficar parado naquele tempo, o jogo vai te decepcionar. Isso é um e vai depoimento para os jovens que estão vendo, né? Sim, um cara do tamanho dele falando isso. E dá um trabalho isso aí. Enche o saco esse negócio. Isso tem a ver com o Calçade, com o equilíbrio também, porque você pensar o seguinte, tá? Hoje a gente tem um conflito constante, principalmente nas redes sociais, entre quem se auto-intitula raiz e quem se auto-intitula Nutella, ou é chamado de Nutella pelos raiz, né? Boa. Que é essa briga que a gente vê lá nos nossos grupos também. O Footstats é Nutella ou é raiz? Seria Nutella, né? Nutella? É, porque é mais acadêmico. Ele é Nutella, mas com o tempo foi se tornando raiz. É isso que eu ia dizer. Já são 17 anos fazendo essas nuteladas aqui. Ele conseguiu fazer uma árvore de Nutella, já vem pronto, né? Porque, cara, assim, eu quando eu comecei a ser comentarista esportivo, eu falei assim, eu também quero fazer uma coisa diferente ao que a gente está tendo aí. Claro. Né? E aí, como eu vim da análise de desempenho, né, eu trouxe essa linguagem, essa visão, que hoje ela está amplamente difundida, mas há 8, 10 anos atrás não se falava assim. E aí, quando você começa a ver que há uma rejeição enorme, não só do público, dos próprios colegas, né, em relação a você trazer aquilo, porque eu acho que tem um pouco essa situação assim, como é que eu não sabia toda essa informação? Como é que eu não conhecia isso? Como é que eu não sabia como se faziam as salsichas? Né? Porque você trouxe a receita de como é que se faz as salsichas, os caras não entendiam, pô, mas é assim que se faz futebol? É assim que se entende o jogo? É assim que se treina? Mas tem um ponto, Gufo, que você está falando, não sei se eu te interrompi, você tem mais alguma coisa para falar? Não, sim, eu quero encerrar para trazer uma pergunta para ele, mas manda ver. Quer dizer, a gente aqui, trabalhando há tanto tempo com esse tipo de informação, também acho que temos que ser um pouco humildes no sentido de que futebol ele tem um lado lúdico da simplicidade também, entendeu? Um cuidado que a gente sempre teve, e nós nunca podemos tirar aqui da nossa frente, Calçade, sempre, em todas as conversas a gente tem aqui, cara, não vira professor da verdade, não desentorta a banana, não mostra como o mundo tem que ser, porque o futebol ele tem um lado do tipo, o cara vai abrir uma cerveja, assistir o jogo e vai xingar o cara que errou um chute e ponto final. Não, é entretenimento. É entretenimento, entendeu? Mas é ainda que eu chegar era nisso. Vamos lá. Porque assim, tem esse dilema que é assim,
Quem trabalha com futebol e fala com quem trabalha com futebol tem uma linguagem específica que é o futebolês lá do dia a dia do seu trabalho de futebol. Agora, quando você é um comunicador, você está falando com a massa, você está falando com diversas camadas da cebola ali que você tem que ficar descascando, você tem que falar com todo mundo, ser o mais acessível possível. E aí entra, por exemplo, a questão do jogador de futebol, que o jogador de futebol ele também tem que aprender a ser comunicador. Pô, a gente tem um ex-jogador de futebol aí que é estrangeiro, mora no Brasil há 30 anos, não sabe falar português direito ainda. Pô, quem é? Fala aí. O Petkovic. Ah, tá. Eu acho que é uma falta de respeito com o público isso. Pô, se você tem dificuldade de falar o idioma, você não é um comunicador, você não vai conseguir ser entendido. Né? E aí todo conteúdo que você pode ter não vai servir de nada, porque você não vai conseguir comunicar. Aquele dono de padaria também, que é francês, ele força um sotaque, o cara tá aqui há 150 anos e não fala... Mas daí tem um charme e tal, Qual é o nome né? dele? Esqueci. Mas tem charme e aí você entende. O Pet, infelizmente, você não entende. Ele sabe pra caramba, mas você não entende o que ele fala. E aí, então, o Calçado, eu queria chegar ao seguinte, tá? Você, o PVC, o Mauro, os dois Mauros, são caras que são referências pra gente, que eu tenho 10 anos a menos que você, mas a gente sempre olha para os caras que são os feras, né? Que são vocês. E vocês conseguindo trazer esse equilíbrio. Tá? Esse equilíbrio de assim, pô, eu entendo da bagaça, eu estudei, eu sei o que está acontecendo, eu consigo enxergar o que o técnico está enxergando, eu consigo entender para onde vem e de onde que vai, mas eu sei que para quem que eu estou falando, o meu público, eu consigo ter essa dinâmica de audiência, de didática. E o que a gente percebe, talvez, nas gerações abaixo das minhas mais novas, é o seguinte, ou eu sou o raizão, cheiro de grama, jogou com quem... sabe? E essa coisa assim, pô, mas não quero saber nada de análise de desempenho, análise de dados, isso aí não é futebol. Né? Ou é o cara que é muito hermético ali de, não, porque é o último terço, porque eu não sei o quê, porque os dados verdade, não sei o quê. Tem essa nova raça humana, é verdade. Tem então, uns caras que viraram realmente... Acho que é um conflito geracional, talvez. Talvez um incomode tanto quanto o outro. Né? Acho que a gente tem também a responsabilidade de talvez fazer uma transição do conteúdo para o público. Né? Porque você veja o que os treinadores portugueses, assim, pode ser que ninguém ganhe nada aqui, se bem que o Abel está ganhando tudo. Né? Mas a contribuição deles para o futebol é gigantesca porque começa pela entrevista deles. Eles falam de futebol. Tem treinador que não fala de futebol. Pois era uma dificuldade ver o Renato Gaúcho falar de futebol. Sim, esquece. Você não tinha jogo, era meu time tá mesmo time. Mas e o jogo? E aí você tem conteúdo desses treinadores. E talvez algumas pessoas fiquem até boiando em algumas coisas, mas e aí é um perigo, porque eu consigo entender. E você vê público muito mais bem informado na Europa sobre o jogo. Sim, nossa. Porque até na Argentina mesmo. Na Argentina, esse conteúdo está presente. Na imprensa está presente ali, disseminado. No bar. No bar. Né? E não é que ele é uma conversa totalmente chata, é uma conversa num outro patamar. É só uma substituição do nada por alguma coisa. Sim. Claro que, por exemplo, eu falo de amplitude, eu sempre costumo falar amplitude, ali na beirada, a largura é importante e tal, para a pessoa entender por quê. Mas por que aquilo, né? E tem espaços no jogo que você vai identificando. Por que tal determinado jogador atua naquele espaço? O que o treinador está pensando com isso? Que onde ele quer chegar? Eu acho que isso é o legal, porque o público reconhece quando você fala algo e a coisa acontece, ou depois o treinador vai lá e concorda com isso ao fazer uma alteração. Nem sempre vai acontecer. Aliás, é muito difícil ver um jogo ali no nível do gramado onde eles estão e tirar todas as conclusões. Né? Eu fui agora, a gente assiste jogo lá de cima. E na televisão também. E agora, jogo no gramado, eu já fiz alguns. Mas fazia muito tempo que eu não fazia. Eu fui lá agora a Liga convidou para a Liga Experience, um negócio, projeto legal de sair de Barcelona e Real Madrid. Eles fazem eventos nos 18 clubes nos outros. Então fui para Sevilha fazer Betis e Barcelona. Que legal. E assisti, cara, dentro do campo, né? Dentro do campo, assim, numa cadeira que fica dentro do campo, do lado da comissão técnica dos caras. E é o nível do gramado. Você olhando ali, falando assim, né? Falando assim, aqui dá trabalho, aqui é punk, né? Aqui é punk. Sim, né? Que você já... Aí você vai com aquela informação que não sei o quê, uma dificuldade do De Jong de jogar
do jeito que quer o chave, aí você olha ali do lado e fala, pô, é mesmo, né? Olha a dificuldade, tô vendo do lado dele e tal. Você vai juntando informação com conteúdo, mas é difícil ali. Sim. Então o treinador ali também... Por isso que esse cara sofre. consome também tanta informação de fora. Também. É auxiliar, é um aplicativo de um serviço, Mas eu bombardeando entendo o cara de dado ali. que não quero mudar nenhuma geração, mas assim, a gente tem um papel. Se existe uma transição no futebol para mais conteúdo, tem gente que tem que fazer essa transição. Sim. Quem não quiser, eu penso o seguinte, eu não vou poder agradar todo mundo. Isso você percebe logo quando você começa a trabalhar no jornalismo esportivo, ainda mais com a internet, porque quando o jornal, você percebe que você tinha que escrever uma carta para o jornal. Hoje você fica sabendo, você não vai agradar todo mundo. Sim. Tem gente que ouve, isso aprendi quando eu fui para o rádio. Tem gente que, por mais que você fale, só vai ouvir, e vai ouvir de você aquilo que você não está falando, então vai te julgar por aquilo que você não falou, mas está dentro da cabeça dela. Isso aí é comum. Na televisão, mesma coisa. Né? Aí sempre tem gente querendo interagir para te dar uma pancada e às vezes você fala, pô, mas... Para marcar um ponto, né? Ele não consegue não marcar um ponto fala, sendo... Você está falando bobagem. Eu fui lá e acabei de ouvir o programa novamente, isso aconteceu. Fui lá, falei para ele, até fiz propaganda, assina o Star Plus, vai lá e ouve a linha de passe novamente. Você já se irritou assim com comentários ao vivo de... Não, eu ao vivo Twitter, não, porque eu não tenho, eu não olho. Eu não faço jogo. Você não é um cara de rede social. Não, eu tenho só que Instagram. Inveja. E nunca aderi ao Twitter e depois de ver o que virou. Eu tenho o Twitter para absorver o conteúdo. Eu uso como ferramenta. Você segue a gente, Calçade? Senão eu vou ficar chateado. Sigo. Puta que pariu. Pode ver lá que eu sigo. Graças a Deus. Foda ia ser, Zé. Desculpa, vou começar a seguir agora. O Twitter... Não, agora não. O Twitter, assim, eu uso como ferramenta, mas eu não uso para essa guerra que tem. Claro, né? Então, eu acho que isso só atrapalha... Sim, porque é uma loucura, né? Você dedicar tempo da sua vida para atacar alguém. Então, assim, eu não faço jogo olhando rede social, eu não faço jogo vendo o que está sendo falado no Twitter. Claro que tem muita informação, mas eu prefiro me concentrar no jogo, na bola rolando. Porque se você sair muito, você vai viajar e você vai perder algum detalhe. Isso eu já sei por experiência própria. Eu acho que você tem... como um dos melhores do Brasil, com essa capacidade de dosar a informação, a sua opinião, principalmente, que é o que eu acho que é o mais importante. Eu falei no começo, cara, eu sinto falta de mais gente do seu nível. Você dosa muito bem o dado, a informação, e você não é um cara que usa estatística toda hora, ele usa na hora que precisa. Fala, pega lá a Super Bonder que eu preciso fechar um negócio. Aí ele vai lá, pega a estatística e fecha o raciocínio. Eu gosto para isso. A estatística não está aí para explicar tudo, não é isso? Isso é trauma. É trauma da Folha de São Paulo. 1992, 93, na época do Datafolha. E era uma época que a Folha queria, cara, tinha comentários que você tinha que pegar a estatística do Datafolha e escrever o texto, comentar em cima daqueles números. Entendi. E ficava. E o jogo não é aquilo. 92? Eu trabalhei lá em 92, 93. Porra, do Datafolha. Tinha coisas assim. E eu falei, mas o jogo não é. A estatística tem que te ajudar, ela não pode ser o que vai te direcionar. O que eu gosto da estatística, quando eu estou vendo, ou eu bato o olho para ver, pô, isso aqui tem olha essa diferença pós de bola, mas tem coisas que o jogo que você sente no jogo, que você fala, tem um número aqui que vai me ajudar. Sim, você bate a mão e fala que aqui está o número. Eu acho isso muito legal, porque ela está ali, aí é o melhor momento para até justificar a estatística. Não, com certeza. Dá até um tesão isso aí. A função, eu acho que mais, o Calçade, é uma bússola. Sabe? Mas na hora que ela não te resolve todos os problemas. Ela fala, tá mais ou menos por ali a resposta, você vai aqui nesse caminho. Isso. Mas, cara, é a tua capacidade de observação, a tua experiência de falar, né? Entendeu? Eu acho isso. Sim. Eu queria mudar de assunto, não porque mas eu tô morrendo de curiosidade. Fala, Zé. Qual é? Você falou que você tem 59 anos. Não parece, aliás. Pô, não. O cara tá magrão aí, chegou com... Depois passa o segredo aí. Chegou com um jipe de trilheiro, o cara deve subir parede aí de final de semana. 59 anos. Qual foi ou os times brasileiros que mais te encantaram? Que você falava assim, puta que eu pariu, que timaço, como é legal ver jogar. Seja taticamente, talvez um time feio, mas... Cara, que eficiência. Vou tentar, hein? A gente até fez uma palestra junto sobre isso, né? Pro futebol lá pro...
Como é que era o nome? Onde foi? Eu não lembro o nome da escola de futebol, aquela com o Formiga. Nós três, a gente falou dos times clássicos, né? A gente faz tanto disso. Não precisa lembrar não de foi tudo. Ciência da Bola, não. Não me lembro agora. Mas olha, sim, primeiras lembranças. Eu acho que o Inter, Falcão, Tá. Escurinho. Nosso diretor aqui é colorado, viu? Ah, então ele ficou feliz. Ele ficou feliz agora. Aquele Inter, hoje, né? Porque hoje cedo saiu uma matéria que eles não estão pagando salário lá. Ixi, Então ele estava triste. Agora melhorou. Tá, tem algumas respostas aí. Miné, era o Inter do Minelli, né? Então tinha. Isso eu estou falando de 74, né? Era bonito de ver jogar. Tem aquele Corinthians de 98, 99, ali 2000, que você tinha, Vampeta, Ricardinho, Edilson, Rincon. Que era o lado maior, o lado esquerdo. O Kleber, Ricardinho, Kleber Gil. voando, Depois nossa. Gil 2002. Ainda o Corinthians conseguiu ficar um tempo. Ali era bonito de ver jogar também. Não era esse time que falaram que era o maior lado esquerdo do mundo? Que tinha Gil, Ricardinho e Kleber. Isso. Acho que o Flamengo Jorge Jesus foi super legal de ver jogar. Esse foi mesmo. Aquele Palmeiras, assim, isso é uma dor no coração, né? Ali, eu fiquei tão decepcionado com aquilo. Aquele Palmeiras de 96. Tinha Roberto Carlos, Rivaldo Miller, Djalminha, tinha Luizão. Fala assim, Kleber. Fala assim, esse time aqui, eu pensei, né? Naquela época eu pensava, se esse time aqui se dura. Não, ia ganhar tudo. Ele ganha a Libertadores e ele pega um Mundial ali, que ainda é o sonho de todo mundo, ele vai atropelar, porque aquilo era uma sacanagem, não era um time. Aí o time veio, a Parmalat pulverizou, né? Sumiu todo mundo. Ali, porque aquele deixou uma... Você falava assim, o que poderia ser esse time aqui? Porque só no Paulista, né? Ainda que... Você concorda comigo que nessa época ainda... Isso muito mais antigo, veio perdendo e hoje morreu praticamente. Mas em 90... Os campeonatos regionais ainda tinham um peso bem grande, Enorme. Não é a proporção de hoje. Não. Era o torcedor mais jovem não vai conseguir estimar, conversa com o papai e com o tio aí. Mas o estadual era um puta campeonato importantíssimo. O Carioca era super importante, Paulista, o Gaúcho, todos eles, Mineiro, todos eles tinham outro peso, né, Calçade? Mas mesmo assim, é uma judiação. Durava 6 meses, né? 6 meses, isso era aí. Outra coisa. E acho que a gente pode colocar aquele Flamengo do Zico, Andrade, Adili e Zico, né? Esse era um timão também. Nossa. Quem que não... São Paulo do Cilinho, aquele também era um time Sabe bonito. um time que jogava muita bola? São Paulo do Cilinho, né? Do Cilinho, que eu, na época, repórter, acompanhei. O Menudo lá? Se acompanhava, eu cobria o São Paulo, era legal conversar com o Cilinho. O São Paulo do Tele. Esse também, foi. que era uma experiência de... Numa época que a gente podia estar dentro de campo, vendo treino. Eu não falo isso com um tom de lamentação. Eu acho que eram outros tempos. Hoje é inimaginável você botar toda a imprensa dentro de um treino. A gente fala de uma época que tinha rádio, TV, jornal, você tinha ali meia dúzia e estava acompanhando o treino do time. E você ficava vendo treino, não tinha treino fechado. E você viu e do lado do treinador. Cheguei a fazer treino no Palmeiras, uma das figuras mais legais que eu conheci, do Rubens Minelli. E do lado do Rubens Minelli, no Parque Antártico, Palestra Itália ainda. Nossa. Treinando lá. Aí o Minelli ali do lado da gente, né? E aí é uma época assim, tem que ter um lance de confiança com quem você está falando, porque você podia destruir tudo ali, né? Mas o Minelli está ali, aí tinha um jogador ali, comendo treino, né? Arrebentando, né? Aí ele falava assim, olhava assim, falava aquele jeito. E eu coloco no jogo... No treino é um leão, no jogo é um gatinho. Então, cara, você vai lá e publica, cai tudo, né? Porque não era. Ali tinha uma olha que privilégio que você teve de viver isso. Disso. Cilinho, que legal, cara. Minelli, Nelsinho Batista ainda deu para pegar um tempo, assim, dentro de campo. O Tele Santana. Então, ver tudo isso, esses times todos. O Tele Santana era sisudão daquele jeito. Ele era. O Tele Santana, assim, eu analisando o Tele hoje. O Tele não era um gênio tático, mas ele era, e não quer dizer que ele não tenha sido bom nisso, mas ele era de uma exigência nos detalhes que levava a alta performance. Entendi. Que era um absurdo. Entendi. Então, passe aqui não se erra. Tá bom? E ele cuidava muito da vida dos caras também fora de campo, né? Vai lá, comprar
O Macedinho cheio de história, né? Cara, tem história do Chegava carro, né? com o carro. Isso. Você já comprou uma casa para sua mãe? Não. Então vai lá e devolve isso aí. É, isso aí. O Muricy tem também umas histórias dele, assim. Muricy e vem dessa escola. O né? Muricy abertamente declara que a grande influência dele foi o Telê, não é isso? Hoje, sim. E hoje, se você chegar para um jogador e falar um negócio desse, vem o empresário, vem assessor de imprensa. Você não chega nem perto. E ali o treinador ainda era uma voz importante. Né? E cara que pegou bons treinadores nesse sentido, né? Foram paizões. Mas assim, eram outros tempos. Né? Eu não... Essa é uma outra característica. Eu não olho para trás e fico com ai, que saudade. Então, eu acho, você não é nostálgico? Não, porque eu acho que isso vai atrapalhar o presente. Eu vou jogar uma âncora. O trem da nostalgia atrás, tá passando ali, mas você não pega Não ele, pego. Né? Pô, legal, isso aconteceu. Mas eu tenho condição de comparar esses jogos? Não. Tenho condição de comparar esses momentos? Não. Então eu não posso. Claro. Eu só falo, pô, eu vi isso aqui. Foi legal, foi bacana. E hoje é diferente, mas hoje é bom pra cacete. Hoje é ruim. Isso é uma coisa, eu acho uma doença da sociedade. Tudo que é de hoje é ruim, bom é o passado. Ou bom é o passado que eu vivi, você não. Exato. Então é a mesma coisa que chegar para minha filha, eu tomo cuidado com elas com música. Puta, cara, fala aí que eu tenho esse problema com a minha filha. Qual é a idade muita da sua porcaria. Filha? Qual é a idade da sua filha? Tem uma de 17 e uma de 13. Só vamos dar uma pausa rapidinho aqui para pegar uma água. Uma aguinha? Vamos lá. E eu falo assim, mas eu tomo cuidado, porque senão eu tô nessa. Acende a luz vermelha fica assim... Fala assim, você está falando que o que ela ouve é porcaria e o que você ouve é o legal. Mas aí eu lembro da minha mãe. Pois é, cara. Eu tinha 15 anos, 14 anos. Minha mãe. Só por curiosidade, Elis Regina. O que você queria fazer que as suas filhas ouvissem? Eu queria que fala, filha, ouça uma letra de Chico Buarque e chore nessa letra, porque o cara é gênio. O cara é gênio. Você chora, fala de Chico Buarque, fica arrepiado. Porque ouça o Caetano e fala assim, pô, como é que o cara, de onde... O que esse cara tomou para escrever isso? Pô, é difícil Gil. ser letrista no Brasil, um país que tem Chico Buarque, Caetano Veloso. E aí você vê hoje os caras soltando qualquer letra, você fala, pô, você tá no país onde teve esses caras aqui que deixaram pelo menos um parâmetro. Ó, começa daqui pra lá, né? E tá vendo como se perde, né, cara? Porque de fato a gente teve a régua lá em cima e o troço não continuou. Mas sem criar uma contradição daquilo que eu acabei de falar. Aí vale a pena ser saudosista. Né? Porque assim, a música, o futebol, ele não consegue competir com os avanços que ele teve e com o passado. Certo. Eu não posso exigir desses times que nós citamos a intensidade e o entendimento do jogo, porque essa pressão lá para tirar a bola. Isso é uma coisa que o Brasil está desenvolvendo lentamente. E é um time que esses grandes times, pressionados desta forma hoje, teriam problemas. Mas ele vivia em outro contexto. Ele nem pressionava, nem era pressionado. Sim. Hoje é assim. Então, a música boa era que está no passado. Tem muita música boa hoje. Mas eu não posso falar... Você sabe o que valida minas músicas? É aí que eu entro. O TikTok. Sim. Opa, essa música aí que você está ouvindo tem não sei quem no TikTok. Então agora o TikTok modernizou a música. Sim. Ele validou. Você pode ouvir que ela é moderna. A coisa do seu pai é antiga. Mas eu ouvia as coisas. Eu via lá em o meu ídolo, aos 15 anos de idade, 16, 17, 18, até hoje. Você fala, o que você queria ser na música? Fala para você, Guilberto Gismonti. Guilberto Gismonti. Para mim não tem nada mais... Um ídolo complexo. Mas, nada mais louco, gigantesco. Né? Mas é um cara o quê? Que é aclamado fora do Brasil. No Brasil... Cara, eu tô fora. Assim, né? O nome não é estranho, evidente. Mas esse cara é um puta instrumentista. Ele toca violão, piano, ele toca o cara é um tudo o que você quiser. E ele é música instrumental, mas tem discos... Tem o disco dele até com ele cantando. Mas você vai ver, é um cara. Mas eu ouvi esse cara desde pequeno, comprava os discos e tal, ia ver show. Hoje, uma jazz sinfônica, que é uma orquestra que é única no mundo, une o popular ao erudito. Pô, filha, vamos lá assistir um show, vamos ver o que é e tal. Né? Sim. Mas
Outro dia, vou contar uma historinha, não tem nada a ver. Por favor. Eu conto assim, quando dá tudo errado e é maravilhoso. Sim, eu ia ver muito show. Música é uma paixão. Sim. Eu ia assistir muito. Mas e assim, quinta, sexta, sábado, domingo. Depois. Você é paulistano? Paulistano. Depois a vida mudou. Né? Você começa a trabalhar todo dia nesses horários, você não vai mais. Aí nascem as meninas e tal. Esquece. E a vida muda, você não consegue mais. Aí outro dia, vamos retomar isso. Com minha mulher, vamos marcar um show, vamos lá, que é um lugar que é maravilhoso, que é o Sesc Pompeia, né? Sim. Que é além de ser um prédio lindo, que era uma fábrica, né? Que era o Sesc Fábrica, que a Lina Bobardi fez. A Lina Bobardi, bonito, que é arquiteta, né? Foi mulher do Pietro Maria Bardi, do MASP, que desenhou. E, vamos lá, então olha aqui, entra no site e tal, tem um show do Xangai e tal, é legal, Mônica, eu curto, é um lado, uma música, eu gosto de música, dessa música indie, folk e tal, eu gosto de ouvir muito. Vamos lá. Mas não compra na sexta, vou comprar pro sábado. Tá bom, não compra na sexta, compra pro sábado. Chegamos lá, tá tudo errado, cadê eu ando comigo, né? Ela esqueceu o celular em casa, sua vacina para entrar. Aí tem que ligar para casa, pede para a menina, para a Laís mandou, entrou em cima da hora. Entra, já parei o carro longe, podia ter parado perto. Para entrar, uns 7, 8 minutos para resolver. Entro lá, não passa o código de barras, não entra, aí passou, o cara, entrei. Chegou lá no nosso lugar, tinha gente. Puta que pariu. Não, tudo bem, não. A moça mostrou o ticket, putz, venderam para 2 lugares e tal. Senta lá no fundão, tá ótimo. Aí os caras anunciam, e com vocês. Vocês erraram o show? Erramos. Francis Jaime Olivia Jaime. Eu falei, nossa. Você não tem noção da sorte. Assim, já era legal que a gente assistia. Mas eu acompanho o Francis Jaime, cara. Um cara outro craque das também, músicas né? com Nossa. Chico, né? E ele... Sim. Fantástico o show. Nossa, fantástico. imagino. Era o show aquele show para aplaudir de pé 10 vezes. Era uma surpresinha. Era uma surpresinha, mas eu digo, esses artistas, esses caras, né? Essa geração precisa. Porque eu penso, se a minha mãe conseguiu me ajudar tanto e me ensinar, mas isso aqui é Elis Regina. Eu fui ver um show da Elis Regina, consegui. Elis Regina morreu em 82. Sim. Eu acho que eu fui em 81. Legal. No Tuca. Fui ver um show. E minha mãe, quando morreu a Elis Regina, minha mãe chorava. Falei, o que aconteceu? Morreu a Elis Regina. Quer dizer, era um ídolo. A gente tinha ela como... Cara, Elis Regina morreu, né? foi droga ou álcool? Acho que foi da mistura. É. Uma pena, cara. Mas que cantora. Eu lembro de eu criança, minha mãe chorando também, cara. Então, assim, eu acho que a música já ela transcende, cara. Né? Daqui a pouco Beatles, Rolling Stones, os Rolling Stones estão aí, né? São modernos ainda. Né? A gente vai passar e eles vão estar aí ainda. Eles vão estar aí. O Kate Richard vai enterrar todos nós. Mas assim, o jogo, a gente pode ter uma relação dessa com o jogo, só sabendo onde encaixar as peças. Sim. Né? Entendi. Só onde encaixar, porque tudo é arte, né? Totalmente. Tudo é arte, tudo tem técnica, e dentro da mesma técnica você pode ter performances diferentes. Sim. Então eu acho que tem tudo a ver. E não tem exatamente um certo e errado, tem certo, errado. Isso é, né? Você viu o que o Real Madrid fez outro dia? Algumas semanas na sequência jogando atrás, um time... Estou fazendo esse paralelo aqui, certo e errado no sentido de... jogaram atrás, deram 2 chutes e foram campeões. Mas era possível, talvez. Sim. E mesmo isso também tem por trás estudo, empenho, treino, estratégia, método. Saber se defender. As pessoas pensam, não, ganhou o Real Madrid, então o Real Madrid é o raiz. Não é que eles ficaram dormindo enquanto o outro treinava. Exato, é tudo para chegar nesse nível de ficar todo mundo atrás, ali se defendendo e chutar uma bola, não foi um sacrifício. Vai treinar com o Simeone lá para ver como é que é. Eu acho que tem uma geração que está curtindo isso, que está chegando aí, está curtindo isso, de buscar, poxa, eu preciso entender mais isso, como isso é feito. Com certeza. Eu acho que tem. Isso tem. Mais do que havia lá atrás. Está num momento de aceleração, esse público. E tem aquele que acha que não. Sim, tem muita gente na nossa área que faz, futebol é resenha, é conversa de bar.
sempre digo, vai chegar alguém com uma conversa de bar mais barata do que a sua. Se você achar que está tudo bem, questão de sobrevivência. Certo. Conteúdo, eu acho que tem lugar para ele sempre. Embora muita gente, isso aí é bobagem, né? Muita gente chama a gente de engenheiro, economista, que Rocket futebol, science. Sim. tá bom, mas é só falar que o jogo tá bom, tá ruim, eu acho também um negócio assim, eu acho que tá roubando. Para mim estão roubando, né? Eu tô louco para fazer 2 perguntas para ele. Eu tô com medo do tempo. Não precisa ser na sequência, mas eu quero falar de Liga Brasil. Sim, eu também quero fazer essa. E quero falar de seleção brasileira. Tá bom. Então, vamos com a Libra Qual que primeiro. você prefere? O que vocês quiserem. Começa com a Liga. Já emenda Libra e SAF aí no meio, já faz um bem casado. Então é muito simples. O que você está achando disso tudo? É inevitável, aparentemente. É um movimento que não tem volta. Eu acho que isso vai ser muito bom a Liga, porque deu certo no planeta inteiro, nos lugares certos, deu certo. E a gente tem que dar certo. Não é possível que a gente continue com um modelo que só funcione aqui, né? No sentido, lógico que funciona. Vai ter jogo quarto e domingo de qualquer jeito, né, Calçade? Concorda? Agora, a gente precisa começar a segurar o jogador para não ir tão cedo para Major League Soccer. Não pode qualquer lugar, né? A gente tem que ter um pouco mais de dinheiro. Não estou dizendo para a gente competir com a Premier League ainda. Quem sabe um dia mais. Não acho que não é só. Eu vejo que no Brasil é o país. Se eu fosse gestor tivesse trabalhando na Liga Espanhola, na Liga Italiana, principalmente na Premier. Se eu olhasse para o mundo hoje, qual é o país que tem o maior potencial de virar uma Premier League? É o Brasil. Certo. Ele pode virar uma Premier League, pode superar e pode ficar um pouquinho abaixo. Acha isso? Total. Mas não com essa geração de dirigentes que nós temos. Aí certeza que tá o problema. Aí que tá o problema. Com certeza Por exemplo, os clubes. O clube vai ter dono. O clube não tem dono. Isso é uma puta Você que está nos ouvindo, vivendo, exato, o seu clube não tem dono, não importa qual é o seu clube. Se você olhar bem, você vai identificar um monte de dono. Cara, sem sacanagem. Eu acho que o cara que vende essa ideia, ele é maldoso, ele é desleal. Claro. Ele está vendendo, ele está empacotando um negócio. Reserva de mercado. Porque você está querendo falar assim, deixa com os donos aqui, né? Exatamente. Não vai, né? Exatamente. Eu tenho um dono que só traz, geralmente, os clubes hoje têm donos que só geram prejuízo. Sim. Aí ele vai trocar por donos que visam o lucro. Donos que não tem o dinheiro dele no negócio. Mas se perder, se fizer mal gestão, Exato. não tem problema. Esse aí tem. Esse agora vai ter. E ele tem que gerar. É claro que é um negócio. Sim. Você tem que... ninguém está... O John Textor não está pondo dinheiro no Botafogo porque ele é legal, bonzinho, ele gostou da cidade do Rio de Janeiro e acha a caipirinha maravilhosa. ele acha tudo isso, mas é o seguinte, em algum momento aquele dinheiro tem que virar sair. lucro de verdade. Então o clube tem que ter um nível de rendimento bom para ter o torcedor junto, para gerar receita e para dar lucro. Vender produto e dar lucro. Mas o que não funciona assim hoje? Então, assim, eu fico louco quando eu vejo gente falando esse futebol é... Como é que eles falam? Ódio ao futebol moderno. O que é o futebol moderno? Sim. Cara, não é nem que a gente estava atrasado, com certeza, o moderno, eu não sei. O que é o futebol moderno? Porque é o seguinte, se ele é ruim, então nós vamos voltar... Porque esse povo fala isso, todo mundo com o celular de última geração. Quer dizer, o celular dele é o que existe mais moderno na comunicação. Sim. Mas o futebol não. Exato. O carro dele pode ser o mais moderno. Sim. O futebol não. Sim. Ótimo. O orelhão não usa 20 anos, mas o futebol não. Ótimo paralelo. O carro bom era do passado. A modernidade é até onde convém, né? Modernidade é dentro do que me interessa. Sim. Então, assim, ou ela existe ou ela não existe na sua vida. Né? Porque se você acredita nisso, jogue tudo que é moderno fora e viva essa vida desse futebol que você defende. Exato. Tem horas que a gente precisa ter um mínimo de coerência. Né? Então, com essa geração, eu não acredito. Mas o SAF não vai obrigar todo mundo a já ter um executivo e os caras vão sentar e fazer conta? É aí que as SAFs, a minha esperança das SAFs é o seguinte, a hora que sentar o Textor, o Ronaldo, o pessoal do Vasco, e de repente vem a turma do Bahia, São Paulo e vem tá na boca. de outros clubes, fala assim, vem cá, nós estamos botando dinheiro nesse ambiente que é horroroso. E nós vamos demorar quanto tempo para tirar dinheiro aqui? Nós vamos perder isso aqui, nós vamos quebrar. A experiência não vai ser boa. Sim. Então eles vão ter que mudar o sistema. Sim. E aí são mais vozes para mudar o sistema. Né? Que os clubes grandes não querem. O que os clubes grandes querem? A maior fatia do bolo
que agora talvez ele chegue a um acordo na divisão, porque o que faz ao dividir, talvez chegar a 50% da massa de grana para todo mundo, e você divide 25 e 25 para audiência, exposição na televisão, e o outro vinculado à performance. Com isso... São 3 fatias, né, Calçade? 3. Com Explica isso, pra gente quais são. então você tem, imaginar que tem 100 milhões de reais. 50 divide para todo mundo igual. Certo. Os outros 50 você divide por classificação. Então o primeiro vai ganhar 20 vezes mais que o último. Perfeito. Aí você divide... E depois por exposição, importância, audiência. Tamanho de Eles audiência. querem incluir torcida, tal. Não importa o critério, 25%. Quer dizer, claro que importa, mas pode embutir outras coisas e criar um outro ranking para distribuição. Certo. Dividindo melhor, você vai ter outras forças. E olha como já este brasileiro já é diferente. O América sai para jogar fora de casa e encara. O Atlético Goianiense saiu para enfrentar o Internacional e encara. E olha, o Fortaleza agora vai começar a arranjar problema para os outros, porque ano passado o Fortaleza ficou em quarto lugar. Curitiba não perde ponto em casa nem com reza. Então, os caras estão imbatíveis. Imagina com grana equilibrada. Tá bom. Então vai sumir o grande? Não. O grande, que tem 40 milhões de torcedores, tem que trabalhar este ativo, talvez seja o mais importante, como o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Vasco, o Flamengo, os 12 grandes, por isso que eu falo de potencial de Premier League. Você tem os 12 grandes, porque o Botafogo a gente até outro dia falava, tá morto, né? Sim. Aí veio o Textor, fez assim, bum. Aí a galera, bum, encheu o estádio. Porra, ressurgiu um clube que estava ali quietinho. Porque eu falo, eles são grandes, mas nem todos estão exercendo sua grandeza. O Botafogo voltou a exercer. O Cruzeiro vai voltar. O Vasco tem tudo para isso. E ainda, além dos 12, você tem Bahia, que era o 13º do Clube dos 13, Atlético Paranaense, você tem o Fortaleza. Então, cara, a gente teria uma Série A. Eu digo, por que eu comparo a Premier League? Porque a Premier League, na hora que você olha os jogos, você fala, olha esse jogo, olha esse jogo, olha esse jogo, olha esse jogo. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Claro, olha esse jogo, cara. Exato. O nível de competitividade é muito bom aqui. E com o andamento do campeonato, os jogos passam a ter outros valores também, que é este jogo aqui, estes 2 jogos aqui interessam a mim, que sou torcedor daquele outro clube. Então, são os pontos corridos. Então, a gente tem um potencial eu sempre digo isso, cara, uma liga bem organizada, sem essas brigas. Eu acho que a gente dobra o valor dela em 2, 3 anos. Porque na Europa também, para competir, como você pegou a Premier League, na Europa, cara, é só ali, porque o resto são 2, 3 times sempre, né, cara? Não foge disso. A Europa, nos países, eles tiveram que expandir as fronteiras, porque é o seguinte, dentro da Inglaterra, você tem um limite. Dentro da Espanha, da Itália, da França. Aqui você está falando de um mercado de 40 milhões de torcedores, 10 uruguais, 4... Torcedor, né? Torcedor consumidor. Isso é uma outra coisa que eu sempre debati, até hoje ninguém conseguiu trazer um dado. Já dei milhares de sugestões. Qual é? Que é saber o que é torcida e o que é o torcedor que consome. Certo. O que é o torcedor consome? É o que vê notícia no celular, é o que liga a televisão, é o que vê jogo, é o que compra uma camisa, compra um boné, é o que está ligado. Aquele torcedor que quando é abordado na rua, para quem você torce? Ah, sim. Qual é o nome do goleiro do seu time? Bom, isso não é torcedor consome. Esse está fora desse plano. Tá certo. E aí a gente teria que, talvez o desenho, o mapa da torcida fosse um pouco diferente. Sim. Fosse um pouco diferente. Porque isso é valor na hora de sentar na mesa e negociar com o patrocinador. Claro. Eu tenho tantos milhões, mas ativos. Sim. Né? Então eu vejo por aí. Hoje, para mim, é o futuro. Um dia vai dar certo. Eu prefiro ver com ceticismo, que foi assim que esses cartolas me ensinaram, em relação ao trabalho deles. Seja cético, porque eles são donos dos clubes e ninguém quer entregar assim. Quem entregou é porque era entregar ou ficar marcado para a história como quem fechou. Sim. Então, e aí, só para a gente encerrar esse assunto, Zé, também tem essa coisa há uma teia muito bem tramada de corrupção também entre empresário, alguns dirigentes, alguma situação de... Porque esse dinheiro ele não é de ninguém, né?
O dinheiro que entra nos clubes de futebol, ele não tem dono. Não, e os caras administram. O presidente nunca administra o próprio O cara não, ele não precisa dar retorno para o próximo. Agora a história muda. Você pega um clube que tem 1 bilhão de dívida. Esse 1 bilhão não tem o carimbo do dono da dívida. Devia ter o carimbo, né? Exato. Devia ter ali as iniciais de cada real ali, devia ter a inicial de quem gerou. Fez aquilo ali. E falei, opa. Que é o Atlético Mineiro, né? Tem mais de 1 bi de 1 bi. Agora está tentando vender, o conselho está aprovando, né? Para vender a parte do que resta do shopping, que eles têm um shopping. Isso vai injetar, eles acreditam, mais de 300 milhões. Ótimo. E começa a... Mas o Barcelona está fazendo a mesma coisa, vendendo ativos. Deles vai ficar foda. O Barcelona tá vendendo a parte de licenciamento e merchandising, vai vender 49,5% e 49,9%, e quer vender 49,9% da Barça TV. Sim. Tá vendendo ativos para ver se bota 840 milhões no caixa. O Barça foi sempre autossuficiente, com todo aquele orgulho e tudo mais, que se justifica. Mas aí entra a Liga. A Liga falou assim, você não pode passar desse limite. Pô, vou perder o Messi. Você imagina a dor na Liga de perder um jogador do tamanho do Messi. Sim. Só que a Liga, se abrir a mão para o Barcelona, se abrir essa possibilidade, abre para todo mundo. Entendi. Então é o seguinte, saiu o Messi, saiu o Cristiano e a Liga não acabou. E o Real Madrid é campeão mais uma vez. Da Liga dos Campeões. E do Campeonato Espanhol. Ou seja, né? E aliás, é só para não perder. Muito bem. A gente terminou uma temporada europeia que não se falou em Messi e Cristiano Ronaldo. É verdade. Sim, eles estiveram muito longe de tudo. De tudo. Sim. Talvez tenha começado esse novo mundo do futebol, que havia um mundo com Messi e Cristiano, e existe. E veja, e acho que o futebol vai continuar existindo sem eles. Com certeza. Sim. Entendi seu ponto. Entendi seu ponto. Tem até um eu não tinha parado para pensar, cara. Realmente, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Esse ano ou já o ano passado também? Não, o ano passado. Já não é de hoje. É que o Messi ainda estava no Barcelona na temporada passada. Ah, tá. O Gary Gallagher, que é um dos mestres da estatística do futebol, até falecido já, ele dizia assim: se você vai fazer qualquer índice, qualquer escala, qualquer lista e não tem o Messi liderando ela, é que você fez alguma coisa errada. Né? E já há algum tempo que a gente faz listas assim, o Messi não está liderando mais. Ou seja, não é que os dados estão errados, é que realmente eu queria dar uma olhada no... acontece, né? O drible ele sempre liderou, 100%. Sempre liderou, mas esse ano eu preciso me informar melhor, mas eu vi hoje ele reclamando que ele falou, eu fiquei 1 mês e meio sem ele reclamou da Covid também. Né? E saiu um estudo agora tá no jornal da FAPESP que pelo menos 8,5% de atletas tiveram a Covid longa, que a gente chama, e alguma coisa gera. Agora, você imagina um atleta que vive de 100 metros rasos, 100 metros de prova de atletismo, que a Covid baixou 0,000 alguma coisa. Era. Veja o impacto, né? Sim. E o futebol tem isso também. Sim. Né? E tem estudo outro da Fiocruz que fala de você tem 23 sintomas que continuam te acompanhando. E é fadiga, e é dor de cabeça, e tem mais 21 aí. Caceta. Então, é preciso... O futebol tem tudo isso, cara. Não adianta só olhar para o Messi e falar pau no Messi, pau em quem teve Covid. De repente o cara está sofrendo ali e não interessa falar... Tranquem a porta, não deixa o Calçadinho embora. Qual é a última de seleção? Vamos encerrar. Eu tenho... O meu tempo é o de vocês, eu estou tranquilo. Então, seleção, por favor. Assim, tudo dele. Zé e Calçade, eu sou muito fã do Tite, trabalho do Tite, né? Me considero uma pessoa próxima ao Tite. De fato, estou escrevendo um livro sobre a metodologia dele. Tive várias conversas e tal. E assim, eu gosto muito do jeito como ele... Esquece gostos pessoais dele de atletas ou futebol, mas eu gosto da visão panorâmica que ele tem. E ele é o primeiro treinador na seleção brasileira que ele vai deixar um legado lá na CBF. É verdade. Né? Com registro de tudo que ele está fazendo, com relatórios profundos de tudo que foi feito de cada atleta. Que é o que o Guardiola faz, que é o que o Mourinho faz. Os grandes treinadores terminam deixando coisas nos clubes por onde eles passam. Né? Agora, se alguém quer usar depois ou não, é outro assunto. Mas ele vai deixar isso lá. Isso nunca foi feito na CBF. Né? E a gente não pode negar que o trabalho é bem feito também. Minha opinião, mas a gente vê ali que tem método, que tem coisas que estão tendo sequência e elas acontecem. Eventualmente, você pode criticar algum desempenho individual, alguma ideia coletiva, mas no processo geral, a gente não pode falar que o trabalho do Tite é ruim.
Né? O trabalho do Tite Cara, longe disso, como ruim. bem Ele feito. deu cacetada nas 2 eliminatórias, Sim. ele passou o caminhão em todo mundo. Mas a gente tem sempre, Zé, e aí que eu queria chegar no Calçade também, uma questão de parâmetros. Porque como a gente não consegue medir com seleções mais fortes, a gente... Tem a Copa hoje, né? E aí a gente volta um pouco ao que era o futebol, a Copa de 50, a Copa de 54, 58, porque a gente ia enfrentar os caras sem também... Verdade. Né? Verdade. Competir com eles. E jogando aqui. E jogando só aqui com os jogadores tudo que era um estavam grande aqui. mistério, né? Era tudo um grande mistério. Calçade, o jogo Brasil e Bélgica da última Copa, se tivessem mais 10 jogos, tipo... Mais 10 minutos, Zé. Mais 10 minutos a gente ganhava. Playoff de NBA, tem, os caras jogam 50 vezes para discutir quem é um campeão. Se tivesse mais 10 jogos, você acha que o Brasil ia ser desclassificado da Bélgica? É até difícil acreditar nisso, mas assim, o que fica é o resultado. Sim, né? claro, e sim. o resultado, infelizmente, né, ele marca os Uma trabalhos. bola bateu né? nas costas e bateu na O Brasil trave. jogou A super outra- bem aquele segundo tempo. Exatamente. O Brasil jogou muito bem. E a França também foi campeã, sem... Não é desmerecendo a França, mas também não... Não foi um negócio de cair da cadeira. A ideia jeito de jogo nenhum. não era brilhante, Ah, não. pelos jogadores que a França tem, e tinha, exato. e tem ainda. Vamos ver a ideia de jogo agora. sim. É o mesmo técnico? O Deschamps? O Deschamps. É o Deschamps ainda? Sim. E vamos ver o que a França vem. A França, tudo bem, se falar em Benzema e Mbappé, só daí já fica um Griezmann, né? É um timaço. Mas o Brasil, talvez a gente ainda possa agradecer, eu espero chegar nesse ponto, aquela única grande seleção que o Brasil enfrentou, foi a Argentina. Se fosse a Argentina ganhar a Copa América, talvez a gente tivesse ainda preso a uma ideia de que poderia dar certo com aqueles jogadores. Quando termina... Eu acho que aí entra a capacidade até do Tite de falar, peraí, opa, até tive a oportunidade de falar isso para ele, de você termina aquela Copa América pensando, bom, do meio de campo para frente eu tenho Casemiro e Neymar, e as outras funções. Quem é o meu segundo ali no meio de campo? Sim. Quem são os dois beiradas? Quem é o centroavante? Se vai ter, se não vai ter? Tá bom, mas se são ali 6 vagas... Você tinha 2 preenchidas, que você fala, bom, aqui eu tenho. E as outras 4? E aí vem Antony, vem Rafinha, o Vinícius veio muito forte. Muito forte. Esse que já está. no Real Madrid. Titular, O Matheus né? Cunha. Sim. Matheus Cunha. Né? Então, aí você olha para Richarlison, já vê de outro jeito, o Gabriel Jesus, como o Firmino. Então, é uma seleção que teve que mudar e dar uma resposta. Então, o Brasil tem hoje quase um ano... Um ano não, o Brasil tem 6 meses dessa resposta. E vai jogar a Copa do Mundo com esse ano da resposta. Vamos ver o segundo semestre, né? Como vem esses caras. Por exemplo, Bruno Guimarães fez assim, né? Muito. Subiu. O Fred também teve um momento ali. Vamos ver quem é o Fred no novo Manchester, Sim. que se avizinha aí. A gente tem que tomar alguns cuidados. Mas eu acho que a gente tem... Muitos jogadores tem. Hoje tem Fred, tem Bruno Guimarães, você tem o Fabinho e Casimiro. Poxa, Sim. Paquetá. a gente tem que saber usar. O Paquetá subiu, Sim. né, nessa escala. E eu acho que a gente tem um time para jogar sem Neymar. Sim, na minha cabeça, eu sempre penso em seleção sem Neymar. Sim. E não é uma sacanagem com o Neymar. Eu penso o seguinte, o Neymar tem tido tantos probleminhas e eles têm interferido na seleção que enquanto a gente criar uma seleção Neymar e mais 10, pode ser um problema. A gente tem que pensar, o Neymar está à disposição. Opa. Claro. Não está, mas tem um time. E tem Coutinho, que na Inglaterra voltou a jogar bem. Aí a ideia do treinador. E eu respeito isso. Eu não gosto. Tem uma coisa assim na nossa área que é muito chata, né? No jornalismo esportivo. Sai convocação, a gente quer clique. Sim. Quem faltou? Quem você não convocaria? Aí começa. Sacanagem do Tite. Sim, não levou o Rafael Veiga. Aí quando leva, o Tite quer arrebentar com o Palmeiras. Tal. As pessoas precisam de terapia, né? Precisam muita terapia. Você está feliz porque ficou ou está infeliz porque foi? Exatamente. Você precisa chegar num acordo. Você não leva, levou por quê? Porra! É o mesmo quando você fala tem que levar fulano. Perfeito. Quando você diz tem que levar, você tira um. Você diz quem sai. Porque as pessoas fazem a lista infinita. Sim. Como se ele pudesse levar 40 caras e só quisesse levar 23 ou agora 26. Então, e jogadores que atuam só no Brasil, sem experiência europeia, eu acho difícil.
Acho difícil. Sim. Pode ser Cara, um ou por dois. quê, Calçade? O último cara que eu vi foi que é o outro jogo. Zé É Carlos. outro esporte, né? É outro É o Zé Carlos que esporte. foi lateral, que foi na lateral de 98? É o Zé Carlos. Não, tem. O Zé Carlos é 98. Sei Que que tem outro- alguém, que eu não outro? vou. A minha memória aí. Não, 2002 tinha gente. Tinha Tava o Kleberson. Edilson. O Não, mas Gilberto eu Silva. digo, mas digo time titular ali mesmo. O Ceni estava também, não É era? muito, o Edmilson Marcão já era jogava goleiro, no era Barcelona. titular. O Anderson Marcão, Polga sim. no Grêmio. Polga, Marcão. O Júnior no Palmeiras. Né? Mas titular Titular mesmo já é um número. Mas hoje é muito Mas por quê? complicado. Você ia responder, eu te Não, interrompi. eu acho primeiro que os caras estão numa outra dimensão de jogo. Cara, mas você acha que o Rafael Veiga, Outra por dimensão. exemplo, ele chega lá e fala, puta, tô com Não, medo. por Tô ter com um medo, assim, treinador, no sentido de por falar, ter cara, um treinador português que o Palmeiras jogaria o que o Palmeiras joga aqui, jogaria lá fora. Uhum. Talvez ele fosse um pouquinho melhor, porque não faria a mesma quantidade de jogos. Você tem um time que pode decidir a Liga dos Campeões com 58 partidas, e aqui, quem tiver 70, tá bonito. Eu digo, os times de sucesso. Sim. E essa é uma outra coisa. Chegava todo mundo com a temporada nas costas na Copa do Mundo. Agora vão chegar todos do continente europeu com meia temporada. E os do Brasil, alguns que você queira levar com 70 jogos. Jesus. E aí, você leva os de 70 jogos ou não leva? É, só essa conta, só esse argumento Para já jogar é que os caras estão voando. definitivo, é. Porque Sim. agora desequilibrou. Mas eu vejo fora outro jogo, vejo fora outra experiência. Isso aconteceu um pouco em 2014. Isso é o que eu vou falar, não é uma percepção, é um fato. Né? Os jogadores vinham. Alisson, treinado pelo Klopp. Você pega Thiago Silva, Você pega Marquinhos, estava lá pelo Pochettino. Sim. Você pega a influência dos treinadores. Sim, Ancelotti, Guardiola. Gabriel Jesus na mão do Guardiola. Né? Você tem essa influência sobre esses jogadores. Aí os caras, muitos vieram, com. Aí você vem para uma coisa mais que era um treinamento, um dia a dia mais simplório. Os caras sentem isso. Mesmo numa competição curta. Porque estrategicamente muda tudo, muita coisa, muda plano, muda posicionamento, muda entendimento de futebol. Entendi. Então, aqui, até a gente mudar radicalmente essa visão de treinadores sobre temporada, sobre quantidade de jogos, ainda vai existir uma diferença muito grande. Por exemplo, você tem muitos times lá fora que são todos eles trabalhados no que a gente chama de meio espaço lá. Sim. Que é o corredor central e os laterais. Mas entre o lateral e o central tem um outro espaço aqui, que seria entre se você pegar o desenho do campo, entre a linha da pequena área e a linha da grande área. Tá? Cara, tem times que são todos trabalhados aí. Você vê bola entrando no fundo ali, movimentação e tal. Agora, Você chegar para muito treinador e falar assim, dá para você falar para mim o que é um treinamento analítico e um sistêmico? Ele não vai saber falar. E o sistêmico está no mundo todo. E tinha que ser o Tite, né? Tem que ser o Tite. O Né? Tite, eu sou folgaço fãzaço dele. Sim, eu acho que é o melhor treinador brasileiro. Eu também, exatamente. Que a gente já produziu assim Isso. nos últimos anos. Isso. Até porque ele não fica. Isso aqui eu já fazia. Isso aí é ridículo, né? Você pegar e ouvir isso. Eu falar muito isso. Isso aqui eu trouxe para o Brasil, isso aqui eu já fazia, isso aqui eu já fazia. É folclórico até. Isso aqui eu já fazia. Falei, puxa, já fazia, não documentou, vieram pegar a ideia. Exatamente. Não registrou, bonito. Não registrou, não fez, né? E hoje não consegue mais. Então tem alguma coisa. Que é o abraço, o que deu certo. Então eu abraço minha carreira de jogador, eu abraço minha carreira de treinador, e o trem que a gente falou continua lá na frente. Sim. Por isso que dá um trabalho desgraçado essa área aqui, né, pra gente. Eu fico saco cheio na maioria do tempo. Nossa, E é obrigado. muito absorvente também tudo, né? Porque você não para de... Não, eu tenho que ver jogos beber. que eu não quero ver, Sim, porque exato. todo mundo fala, pô, é demais. Muita gente acha que a gente não trabalha, né? Sim. Que a gente, pô, o que esse cara faz, eu também quero fazer. Ele comenta. Né? O que aparecer na frente. Eu falo lá em casa, vocês acham que... Falam para elas, eu preciso estudar e ver isso. Eu falo, vocês acham que eu chego na televisão, baixo um santo em mim e vem as informações, né? E o conteúdo. Sim. Até porque é o seguinte, você pode ter dado informação, né? Mas isso gera conhecimento, e a próxima etapa é sabedoria. Você só ter dado não serve para nada. Sim. Né? Se você ficar despejando dado ali, Exato.
Não serve para, né? Dado. É isso que mata a estatística. Com certeza. Porque se você tem dados sem o contexto... Sem a camada de interpretação, não é nada. Não é nada, né? Um dado vai daí é isso aí. Não, também estou espantado com esse número, mas não sei te explicar o que é. Então, eu acho o Tite... Mas eu vejo no Tite, o cara que conseguiu perceber que faltava a ele conteúdo e ele foi atrás. Sim. Ele montou um timaço em torno dele. Sim. E, Kleber Xavier é um craque, né? E em outros setores de comissão técnica fala assim: aqui eu tenho um conteúdo e o cara que dá expediente todo dia e está pensando em futebol todo dia. E documentou tudo isso que você falou. Para mim, a CBF deveria ter. Este é o padrão para as próximas. Exato. Eu quero tudo documentado. Aquele treinador que vem bater um cartão uma vez por semana e passa o resto na praia, desculpa, não está trabalhando, não está justificando os seus milhões na seleção brasileira. Ele está contando muito com o nosso insumo, né? Que é jogador bom que a gente sempre vai ter. Tá, mas e aí, né? Então, mas não ganha, mas daí perde. Aí sim pode realmente perder. Tem que ver, tem que ir lá, tem que estar junto, tem que perguntar para a comissão técnica, tem que reunir com o treinador dele, o que você está fazendo aí, eu estou tirando isso. Uma boa parte do problema está resolvido, mas não tudo, né? E o finalzinho do problema é o pior, né, cara? E aí vem a Copa do Mundo. Se você não ganhar, tudo isso que a gente falou vai ser um trabalho ruim. Vai ser o pior treinador do mundo. O pior treinador do mundo, mas tudo bem. Mas se a gente não ganhar a Copa, são 20 anos sem título. E já serão 24 em 2000 e até ganhar, se é que vai ganhar em 2026. Eu acho que a gente tem que se perguntar quantos títulos os sul-americanos ganharam desde... Sim. Por que parou? Por que a Argentina parou? Porque o Brasil não 20 Só anos para a gente não encerrar, leva? que a gente já está fora do tempo, mas rapidinho, Calçade. Você acha que algum time ou seleção sul-americana vai voltar algum dia a ganhar um Mundial de Clube ou um Mundial de Seleções? Porque tem um gap aí gigante. Pega clube, então, nem se compara, mas seleção também. Cara, a seleção é muito mais fácil do que clube. Eu acho. A gente está realmente assim, distante. Nossa seleção é foda, cara. Nossa seleção Talvez seleção, sim. Mas a gente falou de muitos problemas. Sim. Seleção que não joga, não consegue enfrentar grandes adversários. Né? A Coreia, né? Japão, tá bom, mas vem cá. Alemanha, Argentina, Itália, Inglaterra, França. A Itália que não vai jogar de novo podia passar uns 15 dias aqui no Brasil. Jogos, faz os 3 jogos, né? Faz um tour, né? Um festival. Isso faz falta. Isso faz falta, acho que para medir. Mas também deve fazer falta para eles, né? Sim. Também não pode ser só para a gente. Claro. É que eles têm uma outra coisa. A gente fala da ausência deste futebol que quer alcançar o nível deles. Eles estão jogando esse futebol lá entre eles. Mas quando você me diz, mas os jogadores brasileiros vêm, na sua maioria, desses países, desses times. Então a gente tem uma interpretação do jogo e de conhecimento de futebol que esses jogadores têm na seleção. Né? Então acho que é possível. Quando acaba a Copa América, acho que a gente não tinha a menor condição de disputar a Copa do Mundo, de ganhar a Copa do Mundo. Sim. Com as soluções encontradas, a gente tem. Se Neymar tiver condição de jogar a Copa do Mundo num padrão que a gente gostaria, mais ainda, padrão solidário, o jogo tem 11, não tem apenas um cara passando a bola. Então, aí o futebol dele vai crescer. E dedicado a partir de agora, né? E dedicação. Eu tenho que marcar também. Eu não sou a bolachinha mais gostosa dedicação do pacote. Mental, física. Até chegar lá na... Que eu não vejo isso, tá? Você acha que não rola? Não vejo. Porque ele não tem essa ambição. O que seria hoje... O que seria... Eu não posso ser o Neymar, não posso dar... do conselho. Estou falando como analista de futebol. Eu quero mais de mim? Quero. Qual é o desafio que eu me proponho? Eu posso ficar na minha zona de conforto, fico na minha zona de conforto. Ou posso me propor um desafio. A tendência é ficar na zona de conforto. Porque ele é tão bom jogador que a zona de conforto dele é muita coisa, já é grande. Mas eu penso sempre mais. Imagina eu com esse talento todo. Pelé em 70, né? Com a faca entre os dentes. O Pelé em 70 fez isso. Não, a minha última Copa eu quero chegar tinindo. E vou comer a bola. E aquele time tinha essa percepção, né? O que o Gerson jogou ali foi uma sacanagem. Para mim, o Gerson talvez tenha sido o grande jogador. Você falou, Gerson. Eu fiz um trabalho, só para encerrar. Eu, Renato Rodrigues, quando o Brasil fez, em 2020,
Já na pandemia, a gente assistiu todos os jogos da seleção na Copa de 70 e ia colocando no site. Sim. Era para fazer para televisão, mas questão de direitos, de você ter isso era complicado. A gente foi colocando, mesmo com a dificuldade de imagens, a análise de cada jogo. E Legal. isso muda um pouco, mudou bem a percepção da seleção de 70. Porque primeiro que você enxerga só os acertos. Também errava. Também passou sufoco. Sim. Veja, 70. Sim. A ideia para a história é que 70 a gente estraçalhou todo mundo. Sim. Não, Félix fez grandes defesas, teve bola no poste, bola que passou O jogo com a perto. Inglaterra foi dificílimo. Dificílimo. E ali, a gente viu, ali você vê, porra, que jogou o Gerson, o Rivelino. Por exemplo, o Rivelino começa, acho que é a final, do nervosismo. Porra, errando. Aquilo é humano. Sim. A gente levou aquela seleção para uma outra condição. Né? E Copa do Mundo, e qualquer campeonato é isso. Você tem o caos que está presente no jogo todo e o aleatório. Sim. Então, por isso que tem que trabalhar, fazer o melhor trabalho possível, para talvez não ser campeão. Agora, quando você faz tudo errado, é mais difícil. Né? Zé, meu querido, Cara, show de bola, hein? porra, cacete. Que cátedra. Eu tô até Pô, envergonhado. sobrou Para o tanta próximo coisa. programa, nós vamos trocar esse copo ridículo, sem naipe. Nós vamos providenciar, que a gente vai chamar ele e falar: você vai vir aqui que você vai tomar água num copo. Você prefere cerveja ou vinho, Calçade? Vinho. Então, no próximo a gente traz faz um à tinto noite. aqui pra ele. Se tiver calor, a gente liga o ar e toma. Vinhozinho. Vinhozinho é bom, né? Pena que- Calçade, brigadão você ter vindo aí. Pô, que legal, cara. E ter trocado essa Obrigado ideia com a mesmo. gente. Pô, E bom demais. Reforçando para quem está nos ouvindo, eu tenho essa coisa de não estou dizendo que isso seja tudo que eu falei aqui de mim, né? Porque vocês estão me entrevistando, tenho que falar de mim. Né? Então assim, não é o meu caminho. Né? E algumas Mas você coisas deu um monte de bom e exemplo algumas aqui. coisas do jornalismo esportivo que eu acho que a gente, sim, eu acho que o jornalismo esportivo é a área que eu atuo desde quando eu saí da faculdade. Eu queria trabalhar com isso. E isso é acertar ali na mosca mesmo, né? Porque não é fácil. Não. E deu tudo certo. Então, e é difícil trabalhar na área. Então, não quero também criar parâmetros para os outros, mas eu só acho que a gente tem que valorizar, tem que respeitar o jornalismo esportivo e o futebol. E essa, cara, é uma coisa, o dia que eu parar, né, eu já estou pensando nisso, pensando bem mesmo, eu acho que o que você fez? Eu respeitei o jornalismo e respeitei o futebol, é o que eu vou poder dizer. Eu não desrespeitei. E com muita fome de sabedoria. Sim. O exemplo que ele deu aqui o tempo inteiro vai atrás do conteúdo. Exato. Vai atrás do conteúdo. Não fica parado. Porque é isso aí, cara. Isso é uma lição, porra, E incrível onde que você tem? deu. Putz, tá na internet, cara, nas redes tem de monte. Você não, preciso comprar um livro caro. Vai lá primeiro consumir tudo que tem na internet. Depois você vai para outra. Fica tranquilo, tá tudo de graça ali. Para todos, da nossa área também. Né? Então, assim, não quero ditar regras, mas eu quero respeitar o jornalismo esportivo e o futebol. E isso eu faço sempre, porque eu acho. Cara, eu vejo tanto desrespeito por aí, eu falo, não dá, né? Sim. Eu acho que o futebol me deu tudo que eu tenho na vida, saí do nada ali e eu tenho alguma coisinha hoje, foi do futebol. Então, o máximo que eu posso devolver é respeito. Muito bom. Então é isso Show aí. de Muito bola. bom. Obrigado, Como vocês cara. fazem também, Obrigado, né? obrigado Com o por dividir isso Footstats e conosco. o Fogaça ali no conteúdo também, né? Mas é o caminho mais difícil. Mas é o caminho mais gostoso e também com o seguinte, quando você consegue, Ah, sim. É bom. ninguém vai te tirar de lá, cara. exato. Porque... É isso aí. Mas obrigado, hein? Obrigado Obrigadão. você. Valeu, Calçade. Foi um prazer. Obrigado. Obrigadão, gente. Valeu. Valeu.